Boa tarde a todos com a palavra de Deus. Programação do Evangelho em Êxodo, capítulo 17, versículo 3 ao 7. Sinal Santa Cruz, Deus nosso amigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Naquele dia, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede e nós sucio o nosso gado. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por ele? Que fazer por este povo? Pouco não me apredejaram. O Senhor disse a Moisés, passando diante do povo: Leva contigo algum ancião de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo, e vai. Eu te darei lá diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Virará a pedra e dela sairá a água para o povo beber. Moisés assim fez na presença do ancião de Israel. E deu aquele lugar ao nome de Massá, Meríbia, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, ou não? Palavra da salvação. Esse povo aqui, ele não deu crédito na palavra de Deus. Ele não semeava o Espírito, ele semeava na carne. Por isso que ele murmurava, né? Não deu crédito na palavra de Deus. Não deu crédito que Moisés dizia, né? Desobedecer a Deus. Esse povo aqui, ele não tinha fé. Ele invocava o nome do Senhor em vão. Com Deus ninguém se brinca, com Deus ninguém se iluda, né? Cada um colherá o que semeia. Quem semeia na carne, colherá a destruição. E quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Esse povo não semeava no Espírito. A maioria desse povo semeava na carne. Será que hoje o mundo não está assim? A maioria do povo está semeando na carne. A maioria do povo está semeando na carne porque não crê no Senhor, não dá crédito à palavra de Deus. Esse povo, ele não quis mandamento de Deus. Quem semeia na carne, colhe a destruição. Quem semeia no Espírito, colhe a vida eterna. E a maioria desse povo, ele não vivia no Espírito. Ele não via vivendo no mandamento de Deus. Não quis mandamento de Deus. Não quis receber o profeta Moisés, ajudando ele a se libertar do Egito. Porque lá no Egito tinha um deus dele. Era o deus dele, é os ídolos, aquele bezerro. Como vai ficar mais bonita essa pregação aqui em Êxodo mesmo, capítulo 32, versículo 6. Que próprio Araão, irmão de Moisés, quando Moisés foi para aquele tempo lá, né? Quando libertou aquele povo de Egito, o pessoal começaram a demorar. De Êxodo capítulo 2, versículo 1 a 6. Começaram a demorar e o povo começaram a murmurar. Cadê esse Moisés? Até agora que não veio, que tirou nós do Egito e deixou aqui. E Moisés lá no alto com Deus, na montanha, conversando. E Deus disse: olha, teu povo que você se libertou se arruinou lá. Aí Moisés: não, isso é um canto que ele está agradando o Senhor. Aí foi José dizer assim: Senhor, né? Aí foi Deus mandou Moisés vir. Quando chegou lá, estava adorando aquele bezerro, idolatrando, como Araão, irmão de Moisés, disse: esse Deus aqui que tirou nós do Egito, né? Amanhã vai ser até a grande festa em Horocauto. Aí foi e aconteceu o quê? O pessoal se levantaram para beber, curtir, se levantar, aí se embriagar,
música mudando, prostituição, né? E hoje o mundo tá assim. Quando você não quer Deus, você recebe outro Deus. Ou recebe o Espírito de Deus, ou recebe o Espírito do mundo, do pecado. E esse povo aqui não estava com o Espírito, ele está sendo guiado pelo Espírito de Deus, está guiado pela carne. Quem semeia a carne, colhe a destruição. Quem semeia o Espírito, colhe a vida eterna. Cada um vai receber sua recompensa conforme que você semeou. Então tem de semear o Espírito, você tem de semear só o Espírito. Então esse povo murmurava por causa disso, porque não tinha Deus no coração. Era um bom de cabeça dura, na outra tradução da Bíblia. Coração endurecido, fechado para as coisas de Deus, mas não era aberto para ouvir a palavra de Deus. Não abria seu coração para a palavra entrar, o mandamento entrar no seu coração. Não se abria para Deus, mas se abria a porta do seu coração aqui, que é a casa, para o pecado entrar. Quando nós desobedecemos a Deus, a permissão do pecado entrar dentro do nosso coração, nós vamos tornar tudo que não presta. E esse povo naquele tempo se prostrar diante de ídolo, como Ezequiel está dizendo, vocês vieram na prostituição de vocês, viraram as costas para Deus. E agora, olha lá, o Filho do Homem vai vir para julgar a prostituição, a devastação de vocês. Foi isso que aconteceu. Né? O povo não quis nada com Deus. O povo não quis semear o reino do céu. Naquele tempo era mais de 2.000 pessoas. Salvou 100 pessoas. Sim, é hoje também. Pouco estão semeando o reino do céu. A maioria está na perdição, gente. Isso que é a verdade. Pouco querem ir na missa. Pouco querem ir na palavra da crédito na missa. Quando está no grupo de oração, dá crédito a palavra. Quando está na novena, dá crédito aquela palavra que o semeador está semeando. A palavra de Deus, o mensageiro está semeando, levando a palavra para te ajudar, para te libertar. E o povo não crê, normalmente no tempo do Egito. Deus enviou Moisés diante do povo para libertar ele da mão do faraó. Aquele povo ia na escravidão e o povo dizia: por que, Moisés, você tirou daqui para morrer de fome, de ser nosso gado? Melhor voltar lá para o Egito, que lá tinha tudo. Tinha comida, bebida. Hoje o povo está preocupado para bem fartura materiais, não estão preocupados para se curar a sua alma espiritual. Essa que é a verdade, né? Esse povo não dava crédito, invocava o nome do Senhor em vão, como acontecia na Igreja Católica. Quando nós invoca o nome do Senhor em vão, a pessoa não quer se arrepender dos seus pecados. Quando nós invoca o Senhor em vão, se querer se arrepender do seu pecado, nós passa a blasfemar contra o Espírito Santo, porque nós não quer o mandamento, não quer aceitar o mandamento, não quer obedecer o mandamento. Isso que chama blasfemar contra o Espírito Santo. Ele blasfemava contra Deus, porque não quis ouvir a palavra. Como é mais blasfemar contra Deus? Está lá em Romanos 2, versículo 24, para terminar a pregação. São Paulo, portanto, quando nós levamos o testemunho da palavra de Deus diante da pessoa, que a pessoa não dá crente, não ouve, ele blasfema cá de nós. Então, se eu levo a palavra para ti, você não dá crédito, não ouve, é isso que eu sei que você está blasfemando contra o Espírito Santo. Palavra da salvação. Amém.